Você sabe que nesses tempos de internet, a gente fica conhecendo muitas histórias. E histórias de pessoas que estão passando assim, pelo vale da sombra da morte. Como diz o salmista no Salmo 23. Pessoas que carregam cruzes que, ao nosso ver, são extremamente pesadas. Pesadas demais. Ontem eu estava aqui em Jacareí, eu estava indo para o centro, mas eu fui caminhando, né, para aproveitar ali, para fazer exercício, tomar luz de sol, que é tão importante para a nossa saúde. E tem aqui em Jacareí, tem duas pontes. Aqui nós temos um rio que corta a cidade e temos duas pontes ligando a cidade. E no início da ponte, quando eu cheguei, ali havia um cadeirante e ele estava ali parado e ele se dirigiu e disse: você poderia me ajudar a atravessar a ponte? E eu entendi porque é uma ponte movimentada e o passeio é estreito, onde as pessoas trafegam, né, também bicicletas. E ele ali com as mãos fazendo girar a cadeira de rodas, certamente não seria mais rápido que alguém empurrando. E ele disse: você pode me ajudar a atravessar a ponte? Eu disse: claro que posso. E eu peguei então na cadeira de rodas e comecei a empurrá-lo ali, né, sobre a ponte aqui de Jacareí. E eu fiquei curioso pela história desse garoto, né? Eu perguntei: você é cadeirante há quanto tempo? Ele disse: eu sou cadeirante desde os 16 anos. Desde os 16 anos, e o que aconteceu? E ele falou assim: besteiras que a gente faz, né, ao longo da vida. Eu me envolvi em uma confusão por causa de bebidas, algo parecido assim. E ali surgiu uma inimizade, uma briga. Eu tentei tirar a vida de alguém, alguém revidou. Eu levei um tiro, o tiro atingiu minha coluna e eu fiquei paralítico. E ele se lamentava, né? Tantos anos numa cadeira de roda, eu podia estar por aí, né? Andando, correndo, como qualquer pessoa normal, mas por uma atitude impensada minha do passado, eu hoje vivo nessa cadeira. E eu fiquei pensando na situação dele, né? Alguém que nasceu perfeito, que viveu até os 16 anos podendo correr, pular, jogar bola, ir para cima e para baixo, de repente se vê para sempre numa cadeira de rodas. Mas eu me lembro também desse texto que diz para mim e para você, de que nós nunca seremos provados além das nossas forças. E Deus certamente tem dado a paz ao coração desse homem, para que ele se apegue ao Senhor. E nas poucas palavras que troquei com ele, ele me pareceu uma pessoa temente a Deus. Sabe que às vezes Deus coloca alguns numa cadeira de roda para que eles possam se encontrar com o Senhor? Sabe que às vezes Deus permite que nós deitemos numa cama para olhar para o céu? Para olhar para cima? Porque parece que quando tudo está bem, a gente tem uma tendência natural de se esquecer de Deus, se esquecer de que Ele é o nosso Pai bondoso, de que Ele nos ama, de que Ele tem um plano para nós. Naturalmente isso acontece. Mas que eu e você não aprendamos pela dor. Mas aproveitemos toda lição, todo momento, toda oportunidade para estar crescendo em relacionamento com Deus, em nossa religiosidade, em nossa busca pelo Senhor. Mas o texto de Paulo para mim e você hoje é confortante. Eu não sei o tamanho da prova que você hoje está enfrentando. Eu não sei o tamanho da dificuldade pela qual você está passando, mas eu sei de uma coisa à luz da Bíblia. Se Deus permitiu que isso acontecesse para você, Ele já proveu o meio de escape. Ele já proveu a saída, a solução. Ele já proveu um meio de livramento. Porque é isso que a palavra está prometendo para mim e para você nessa noite. Então, a gente não pode se desesperar nunca, mas a gente deve confiar no Senhor em todos os momentos e saber que nós não seremos provados além das forças, porque Deus conhece você, viu? Deus conhece cada um que está agora sintonizado nessa live. Ele conhece você. Ele sabe das suas lutas, sabe das suas dores, sabe das suas decepções, sabe como está o seu coração nesse momento. Ele não só sabe, ele sabe que ele é onisciente, mas ele quer te ajudar porque ele é onipotente.
A onisciência o leva ao conhecimento, a onipotência o leva à ação. Porque Deus é um Deus que sempre age. Você percebe nos evangelhos? Cristo está continuamente agindo. O tempo todo, levando auxílio às pessoas, minimizando o sofrimento e a dor, levando esperança, levando cura, fazendo milagres. É assim que Deus age. Ele age assim porque Ele nos ama. E nós louvamos a Ele por isso. Então, a primeira lição que eu queria extrair de 1 Coríntios 10, 13, é que não importa o tamanho da prova que você hoje está passando, se ela fosse maior do que a sua capacidade de suportar, Deus não seria justo. Mas Deus é justo, como Paulo está dizendo. Mas Deus é fiel, Paulo diz. E a fidelidade do Senhor o impede de fazer o mal para alguém e de provar alguém maior do que a força que ele pode dar para que haja solução. Tá bem? Então, confia no Senhor. Agora, eu queria ler aqui o segundo e último texto dessa noite. É um texto que você também conhece, como esse de 1 Coríntios 10, 13, mas ele aparece aqui na carta de Pedro. A primeira carta de Pedro. Lá no finalzinho da Bíblia, antes do Apocalipse, você vai encontrar aqui João, e antes de João você tem Pedro. E na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, verso 7, nós podemos ler desde o versículo 6, porque a lição é preciosa. Então, Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, Pedro diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele